Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje acerca o título, O Grande Reencontro Festivo. E o texto sobre o qual vamos meditar é a carta de Paulo, a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 18, que diz assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O texto nos fala de um grande reencontro festivo. Grande porque será fenomenal, quando bilhões de pessoas se encontrarão ao mesmo tempo. Nunca houve um encontro tão grande como este que vai acontecer. Reencontro porque nós estaremos nos encontrando de novo com aquele que nós conhecemos pela fé. Nós já conhecemos a Jesus. Nós já o sentimos dentro de nossas vidas. Mas esse é um reencontro com Ele. Mesmo que nós não o tenhamos visto na sua primeira vinda, de uma forma física, ainda assim é um reencontro com Ele, porque nós já o conhecemos. E é um reencontro porque nós nos encontraremos com todos aqueles, conhecidos ou não, que já morreram. E com o qual nós nos encontraremos novamente. Então, aqueles nossos que já partiram na fé, vamos vê-los de novo. E vamos poder ter a alegria de ter comunhão com eles na nova vida. E este é um encontro, um grande reencontro, pelo fato de que nós estaremos com um novo corpo. Não mais esse que vai envelhecendo e morrendo. Não mais esse que tem debilidades, mas um corpo novo, perfeito. Um corpo que nunca morre, que nunca envelhece, que nunca sente dor, que nunca sofre. É um corpo perfeito e com capacidades de realizações muito maiores do que este corpo aqui. Então o reencontro é muito grande. Agora é um reencontro festivo, porque será uma festa para todos nós. A alegria será a marca desse reencontro que teremos, né, com o Senhor. Dessa forma, o texto de 1 Tessalonicenses nos fala desse reencontro, mas eu quero trazer algumas coisas aqui dentro desse texto. Então vamos lá. Versículo 13. Todavia, irmãos, não queremos sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então também o Senhor trará, e é isso o que ele diz no verso 14, por meio de Jesus, Deus vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Ele vai trazer para quem? Para nós, os vivos. Aqueles entre nós que estiverem vivos na sua segunda vinda.
ele vai trazer com ele. Então, quando Jesus voltar a este mundo pela segunda vez, ele não vem sozinho. Primeiro, ele vem com os seus anjos, que serão um número extraordinário. Segundo, ele vem com aqueles que já morreram, mas não vem com eles como mortos. Vem com eles com vida, como ressuscitados. Assim como Jesus tem vida porque ressuscitou. Da mesma forma, quando ele volta, estes que já faleceram e que são de Deus, são de Cristo, desde Adão até hoje, até aquele dia, né? Até hoje não, até aquele dia. Todos os que já faleceram virão vivos e na nova vida, nesse corpo da ressurreição que Deus tem para nós. Então, essa segunda vinda de Jesus, ela é uma vinda extraordinária, porque ela trata de reencontros, porque ela trata de encontro de pessoas. Encontro de pessoas. Quando Paulo escreve esse texto, ele não está preocupado com o cronograma da vinda de Jesus. Vem agora, tem arrebatamento, tem gente que fica, tem gente que se converte depois, ou não tem mais nada, já é o juízo final. Ele não está escrevendo para isso. Ele não está escrevendo para, assim, qual é o cronograma da vinda, quais são os episódios da vinda. Não, ele quer falar desse reencontro. Porque quando ele diz aqui, no verso 13, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, é porque os que não têm esperança dizem assim, morreu, acabou. Ou morreu, está no mundo dos mortos e lá fica. E lá fica. Essa era a visão grega. Paulo está escrevendo para os crentes da cidade de Tessalônica, uma cidade grega, e o pensamento grego era o seguinte, morreu, você fica lá no mundo dos mortos, no Hades. Tinha até um deus, o Hades, que cuidava desse mundo. Era o deus específico do mundo dos mortos. Assim como Zeus era o deus que era o senhor de tudo, do Olimpo, e cuidava dos outros. E cada deus cuidava de alguma coisa, né? O Poseidon cuidava dos mares, e tinha deus para tudo. Para os mortos ficavam lá, no mundo dos mortos. E o Hades cuidava deles. Essa era a ideia. Então é o seguinte, para eles, morreu, nunca mais a gente se vê. Quer dizer, a gente até pode ir para lá, mas como morto. E Paulo diz, não há esperança nisso. Não tem nada de novo nisso. Paulo disse, eu não quero que vocês se entristeçam como os que não têm esperança. Não. Quando a gente pensa nos mortos, especialmente aqueles que fizeram parte de nossa vida, a gente não deve pensar neles com tristeza. É isso que Paulo está dizendo. Por que não posso pensar com tristeza? Porque um dia eu vou vê-los vivos. Porque um dia, olhe bem, a gente vai se encontrar. Encontrar. Essa é a tônica aqui. É a tônica do encontro. Nós vamos nos encontrar. E isso é fantástico da parte de Deus. Ele quando pensamos, tanto nos mortos quanto no porvir, a tônica não é tristeza, a tônica é alegria, e a alegria pelo reencontro. Aí, ele vai dizer no 15, afirmamos pela palavra do Senhor que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Bom, Paulo acreditava que Cristo ia voltar na sua época, no seu tempo, né? Por isso, nós os que ficarmos vivos, é como ele escreve, né? E o Paulo morreu já tem 2000 anos, né? Não era para ele esse momento. E talvez seja para nós, talvez não. Talvez seja para os nossos filhos, nossos netos, não sei. Gerações futuras, não sei. O Senhor é quem sabe. Mas o que ele fala aqui? Ele fala de dois grupos. Ele fala dos mortos no Senhor e ele fala dos vivos no Senhor. Aqui ele não está tratando da questão dos ímpios, dos perdidos. Ele não está tratando essa questão.
Ele quer falar de reencontro. Então, há dois grupos, os que já morreram e os que estão vivos. E isso é definido na vinda do Senhor. Então, não é definido por nós, agora que estamos vivos, porque podemos morrer, né? Antes que o Senhor venha. No dia que o Senhor voltar, os dois grupos, os que já morreram e os vivos. Ele fala, e ele diz o seguinte, a precedência, a preferência no encontro com o Senhor Jesus é dos que já morreram. Então, os mortos se encontram primeiro, os vivos depois. Há uma precedência, e a precedência é dos mortos, daqueles que já viveram e que já faleceram. É assim que o Senhor determina. Então, quando Cristo volta nos ares, quem se encontra primeiro com Cristo? O grupo dos mortos. Não o grupo dos vivos, mas o grupo dos mortos. Por quê? Porque quando Jesus vem, esses que estavam mortos, mas foram ressuscitados, esses vêm com Cristo. Cristo não vem sozinho. Cristo vem com uma multidão de gente. E uma multidão extremamente grande. Extremamente grande. São bilhões de pessoas. Não é pouca gente, não. E aí, o apóstolo diz no verso 16. Aí ele dá uma ordem de acontecimento, a partir do 16. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, com grande brado. Paulo pega, da época dele, da chegada de um rei vencedor à sua cidade. Os reis saíam para fazer guerras, para conquistar. Então, os reis iam, conquistavam nações, países, e traziam para a sua cidade, para o seu povo, traziam escravos, traziam bens, que eram os bens que eles capturaram lá, e traziam impostos, porque a partir daí eles iam cobrar impostos dos outros povos, iam trazer para a sua cidade. Quando esse rei vencedor voltava para a sua cidade, era uma festa que era feita na cidade. Então era som de trombeta, alarido, era palavras de alegria, era cânticos, era uma verdadeira festa, porque o rei saiu para a guerra e voltou vencedor. Isso era muito importante para eles, porque se o rei perdesse a guerra, eles poderiam ser invadidos pelos outros, pelos que venceram esse rei, e eles é que se tornariam escravos. Então, a volta do rei é uma volta com alegria. É daí que Paulo tira essa ideia, que quando Jesus vem, a trombeta vai ser tocada, haverá grande brado, alegria, é essa a ideia. Então, quando ele vem, ele não vem sozinho, com pouca gente, ele vem com todos os mortos ressuscitados, com os ressuscitados todos. E ele vem de uma maneira festiva, grandiosa, poderosa. É uma volta que Hollywood e os caras que conseguem bolar esses filmes de ação grandiosos, nunca, nem chegam perto daquilo que será. Será algo enorme, será algo grande. E aí ele diz, então, no 16, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, o grande evento dos mortos aqui, a ressurreição, eles não serão mais mortos, eles serão vivos, ressuscitados. E o 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Com eles. Eles quem? Os ressuscitados. Com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, os mortos ressuscitam, eles recebem um novo corpo e se encontram com Cristo nos ares. É lá nos ares. Ele vem com esse povo, então é lá que vai ser o grande encontro, nos ares. Isso é o que é trazido aqui pela palavra. Muito bem. Os ressuscitados estão com Cristo, mas falta um grupo. Os vivos.
Os vivos não estão lá, os vivos estão na terra, no seu dia a dia, trabalhando, estudando, dormindo, e etc. Os vivos estão lá. Então, o que é que Jesus faz? Agora, vamos. E esse grupo tem que estar lá também. É o encontro, é o reencontro. Esse grupo tem que estar lá. Todos estarão juntos. Então vamos lá, vamos usar nossa imaginação e tentar ver o que é isso aí. O pai determina: filho, é hoje que você retorna. É hoje que você manifesta a sua glória. Volta, vai. O filho determina então, junto com o pai, essa vinda. Tem um dia no calendário. Dia, mês e ano. Está marcado. Vai ver. E ele vem. Quando ele vem dos ares para baixo, do céu para a terra. Jesus vem no seu corpo ressuscitado. Lembra que lá no céu Jesus continua sendo homem, ser humano. Só que ser humano do jeito que nós seremos. A gente nem sabe esse tipo de humanidade. É ser humano, mas a gente não sabe direito o que é, porque só Cristo é agora, nesse momento. Então Cristo vem de uma forma visível, todo olho verá. De uma forma visível, Cristo vem. Antes de descer à terra, Jesus nos ares, com uma multidão enorme de anjos, que são seres espirituais, não são seres visíveis, materiais, com corpo, não, anjos não. Com todos os anjos que Jesus vem, então Jesus dá ordem, o anjo toca a sua trombeta, e o que acontece? Todos os mortos em Cristo, de Cristo, ressuscitam, mas ressuscitam ao lado dele. Recebem um novo seres humanos ressuscitados. Em termos de corpo, parecidos com Jesus. Em termos de corpo, parecidos com Jesus. Aqueles bilhões ali. E eles se encontram com Cristo. Vocês acham que um encontro desse, daqueles que estavam mortos, com o Senhor Jesus, novo corpo ressuscitado, será um encontro silencioso? Será um encontro... cada um na sua? Não. É um encontro festivo. É o encontro da alegria. Então, como humanidade, eles se manifestarão com a alegria. Não sei como será essa manifestação em relação ao novo corpo, mas eu sei que é o encontro da alegria. Por quê? Eles estão se encontrando com o Senhor a quem serviram. Estiveram na presença do Senhor enquanto mortos, mas eles estavam numa outra condição. Estão na presença do Senhor como ressuscitados. Será um encontro extremamente alegre. O Senhor Jesus se alegrará com eles. Mas ainda falta um grupo. O rebanho de Cristo não está completo. Tem uma parte ali, mas está faltando outra parte. O que é que Jesus fará? Jesus dará ordem a seus anjos, por isso que ele vem com os anjos, e dirá a seus anjos: vão à terra e tragam para cá todos os que são meus e estão vivos. Os anjos virão, porque é isso que Jesus disse nos evangelhos, que os anjos irão e levarão as pessoas vivas, que estão vivas, ao seu encontro. Então, se estivermos vivos nesse dia, com certeza, nesse momento, um anjo vai aparecer ao nosso lado e vai dizer para nós: o mestre chama. Estou usando imaginação, tá, gente? O mestre chama você, vamos. E ele nos levará para os ares. Quando nós, os cristãos vivos, aqueles que servem a Cristo, né? Não é porque é cristão, não, porque serve a Cristo. Os que servem a Cristo forem, eles não precisam morrer. Os vivos não precisam morrer para receber o mesmo corpo. Eles também receberão o corpo da ressurreição, mas não precisam morrer. Aí Paulo diz, eles serão transformados.
Então, do corpo físico, você passa imediatamente ao corpo da ressurreição. Você não precisa morrer. Quem está vivo não morre. Quem está vivo é transformado. Agora, o corpo é o mesmo dos ressuscitados. É o mesmíssimo corpo, nada diferente. Então, enquanto vão, são transformados e recebem o novo corpo. E ali, aí sim, os anjos levarão isso. É aqueles textos em que diz: haverá duas mulheres no campo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão dormindo, um será tomado e o outro deixado. É isso. Os anjos não vêm buscar todos os seres humanos, vêm buscar os que são de Cristo. E o Senhor conhece suas ovelhas. Portanto, não haverá erros nessa leva de gente que vai, sem erro nenhum. Então, seremos transformados. Aí o que acontece? Lá já estão os ressuscitados. Quem se junta a esse grupo? O grupo agora dos vivos transformados. E se junta. Então, o grupo crescerá de uma forma muito grande. O grupo se tornará e todos se encontrarão. Paulo diz assim: e assim seremos arrebatados, 17, seremos arrebatados com eles nas nuvens, seremos arrebatados com eles, os ressuscitados, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Nosso encontro com o Senhor será nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É o grande reencontro, em que todos estaremos juntos, em que faremos uma grande festa, uma grande algazarra, no sentido bom. Todos estaremos juntos. Os que um dia foram mortos, os que estavam vivos nesse momento, todos estaremos juntos. E assim se cumprirá a palavra. E haverá um rebanho e um pastor. O pastor está com todo o seu rebanho junto. Ele reuniu o seu rebanho. Ele reuniu o seu povo. E esse povo se reencontrou. Eles que, boa parte, se conheceram na terra, cada um na sua parte, eles que se conheceram na terra estarão juntos de novo. Todos estaremos juntos, seremos seu povo. Então, não é apenas um encontro nosso com Jesus, é o encontro de nós uns com os outros. E nos encontraremos ali. E, a partir dali, estaremos para sempre com o Senhor. É o que Paulo diz. A partir desse grande encontro, dessa grande festa que começa, nós, para sempre, a gente vai estar perto de Jesus e perto uns dos outros. Céu não será viver cada um na sua nuvem, ou cada um na sua casa. Céu será uma vida comunitária, total, constante o tempo todo. Uma vida de relacionamentos. Exatamente isso que Deus nos propõe aqui. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está olhando para o futuro. Ele está dizendo, olha, nosso futuro é grandioso. Nosso futuro é lindo. Nosso futuro é de vida. Nosso futuro é de reencontro. Nosso futuro é de nos encontrarmos com aquele que nos salvou na cruz e a quem servimos aqui na nossa vida. A gente se encontra com ele, face a face, olho no olho. É com ele. Ele nos receberá com alegria. Ele nos receberá com o seu amor, com o qual tem nos amado desde a eternidade. Ele nos receberá. A alegria dele é estar junto com a gente. Ele nos conquistou, ele nos desejou, ele morreu por nós. Portanto, quando ele se encontra conosco, para ele será uma grande alegria.
A grande alegria dele é estar conosco. E essa alegria nunca vai acabar, porque ele nunca se afastará de nós. E nós nunca nos afastaremos dele. Estaremos sempre juntos com ele, com nosso Senhor. E mais, estaremos sempre junto com os outros. Lembra, nós vamos ter a eternidade inteira para conhecer cada um dos que Deus salvou. Eu sempre ouço as pessoas dizer, quando eu estiver no céu eu quero conversar com o rei Davi, quero conversar com Abraão sobre tal coisa, quero conversar com... todo o povo de Deus, todo o povo de Deus, os bilhões de anônimos que morreram sem que ninguém dissesse nada deles, mas que serviram o coração. Nós vamos conhecer todo o povo de Deus e teremos muito tempo para isso, a eternidade inteira. E viveremos sempre em comunhão. E construiremos e reinaremos a eternidade em comunhão com Cristo e uns com os outros. Assim será. Ou seja, a nossa vida no céu é uma vida de relacionamentos. Assim como a Trindade, que é quem nos criou e salvou, é a vida dos relacionamentos. E aí estaremos. Muito bom, esse é o nosso futuro, é isso que está escrito aqui. Assim, pelo menos, eu entendo. Aí, vamos agora fazer um pensamento, outra imaginação. Outra imaginação. E agora nós vamos ouvir uma voz que vai sussurrar lá na nossa cabeça, e essa voz vai dizer assim para nós: será que tudo isso é verdade? Será que vai ser assim mesmo? Será que isso aqui que está escrito vai acontecer mesmo? Ou será que nada disso vai acontecer e você morreu, acabou mesmo, não tem mais nada? Você parou de pensar, de existir, voltou ao zero, nada mais. Será que tudo isso é verdade? Aí eu quero ler com vocês o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que é consolo? Consolo, conforto, o que é isso? Consolo é a ajuda que precisamos em tempos de tristeza, em tempos em que nos sentimos fracos, em tempos em que caminhar na vida cristã está difícil, não é? Consolo é para isso. Consolo não é uma palavra assim para quem está muito alegre, vencedor. Não. Consolo envolve fraqueza, envolve tristeza, tudo mais. E o consolo é feito quando? O consolo é feito no presente. Eu não vou ser consolado no futuro. Não. Consolo é para agora. Eu estou triste agora. Eu estou pesaroso agora. Está difícil para mim agora, nesse momento. Está difícil para mim. Aí Paulo está dizendo o seguinte, eu estou falando do futuro. O nosso futuro é grandioso, é glorioso. Mas aquilo é futuro, não aconteceu ainda. Eu quero que hoje, na vida de hoje, no qual há tristezas, na vida de hoje, na qual há frustrações, na vida de hoje, na qual há limitações, na vida de hoje, em que a gente não consegue, muitas vezes não consegue o que quer. Na vida de hoje, vocês sejam consolados com esse futuro. Esse futuro não aconteceu. Nessa voz que a gente ouve, vai dizer, nem vai acontecer. Mas, veja bem, Paulo diz, se console hoje uns aos outros, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Ou seja, vamos imaginar, mesmo que essa voz que nos atravessou esteja correta, e não exista nada disso aqui, não foi melhor
ter vivido hoje com essa consolação, do que sem ela, do que chegar e dizer, a vida é ruim mesmo, e outra coisa, morreu, acabou. Não é melhor viver hoje com esta consolação, esta promessa? Não é melhor viver hoje com ela, mesmo que ela não se cumpra? Agora, e se ela é verdadeira mesmo? E se vai acontecer mesmo? E se Paulo está certo? E se Jesus é verdadeiro? E se Jesus está vivo mesmo? E se Jesus volta mesmo? Meu futuro é lindo, mas meu presente é bom, porque eu sou consolado pela visão do futuro. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, Paulo quer dizer o seguinte, mesmo que a vida esteja difícil, persevera, continua fazendo bem, continua amando as pessoas, continua se relacionando bem com as pessoas. Não entra em crise dentro de você. Supera a crise quando ela vier. Confia. Tenha esse lance da fé, do consolo, de que sua vida não vai terminar na desgraça, sua vida não vai terminar no esquecimento, sua vida não vai terminar em frustrações, sua vida não vai terminar em uma vida sem sentido. Não vai. A sua vida agora, ela tem um fim lindo. E tudo que você passa de bom e de mal, tudo contribui para que esse fim seja belíssimo, seja glorioso, e para que você não termine como na morte sozinho, porque a morte faz com que cada um de nós termine sozinho. Você pode estar cercado de um monte de gente, mas se você é quem morre, você morre sozinho. Os outros continuarão a vida. Você parou. Você morreu. A morte, ela é extremamente solitária. Mas você não está fadado a terminar sua vida na solidão do seu ser. Você está fadado a continuar sua vida nos relacionamentos que você vai ter com Jesus e com todos. A palavra de Paulo é: consolai-vos uns aos outros com este futuro. Este futuro não é um negócio lá na frente. Este futuro afeta a nossa vida hoje. Para que eu entenda que apesar de todas as dificuldades, que apesar de todas as frustrações com a vida que eu tenho aqui, que apesar de tudo isso, a vida vale a pena ser vivida. A vida tem uma dignidade nela mesma. A vida aqui é boa. E assim como o autor do Eclesiastes, que falou, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, no início do seu livro, no final do seu livro, ao examinar tudo e perceber que temer a Deus é a vida de todo ser humano, é o que traz autenticidade à vida, dignidade à vida, ele vai dizer assim: doce é a luz e agradável à vista ver o sol. Ou seja, como é bom viver no mundo em que há vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Como é bom viver. A vida é boa. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus os abençoe. Amém.